Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 ao 15, para nós meditar poucos minutos, mas aproveitar o máximo para deixar aqui pelo menos uma ideia para os irmãos. Estamos trazendo aí uma série de mensagens para os irmãos, para fortalecer o tema e incentivar o tema que estamos trabalhando esse ano, o avivamento. Joel capítulo 2, versículo 12 ao 15, para a nossa sucinta meditação nesta noite. 2 e 12 de Joel diz o texto: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, e com choro e com pranto. Rasgai-os o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá e deixará uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Glória a Deus. O texto mais glorioso para o momento que o profeta Joel, cheio do Espírito Santo, se levanta para fazer uma proclamação do jejum para a nação de Israel. Eu li um livro do David Wilkerson, isso faz mais ou menos uns 30 anos atrás, e eu cuidava da igreja na cidade de Itá, lá no extremo com o Rio Grande do Sul, e esse livro, o título era Toca a trombeta em Sião. E hoje, quando li esse texto, eu lembrei desse livro, Toca a trombeta em Sião, ou Tocai a trombeta em Sião, mas o assunto não era o toque da trombeta num contexto profético, como David Wilkerson escreveu o livro, mas sim, o assunto da pauta é o jejum que Joel está ensinando à igreja. E nós queremos, ensinando a nação de Israel, e nós aqui falando para a igreja. O jejum antecede o avivamento. Veja que há uma interligação com todos os temas. O jejum é antecessor do avivamento. Ele vem um pouquinho antes, porque o jejum, ele vem para quebrantar a nossa vida. O jejum vem para desarmar as forças da carne. O jejum vem para tirar de nós o egoísmo, para tirar de nós as razões, para tirar de nós as nossas teorias de defesa, para defender as nossas negligências pessoais. O jejum antecede o avivamento. E há algumas personagens bíblicas, muito conhecidas de todos nós, que se entregaram ao jejum, até a exaustão. Se nós irmos estudar a vida de Moisés, que foi o maior legislador de Israel, Moisés se entregou ao jejum por 40 dias e por 40 noites, quando ele subiu ao monte para levar as tábuas da lei, a segunda tábua da lei. Quando ele sobe com as primeiras tábuas da lei, Deus escreve os 10 mandamentos, e ele desce com os mandamentos, e vê Arão e a nação de Israel dominados pela idolatria, adorando um bezerro de ouro. Há uma revolta no coração de Moisés, e ele não aceita aquela multidão de gente desviada de Deus, visto que ele tinha ficado pouco tempo longe deles, e deixou Arão para lhe representar, um autêntico orador. Arão era o maior pregador da época,
Moisés era pesadão de boca, palavras lentas, um pouco atrapalhado, mas havia a diferença entre o Arão e o Moisés. O Arão se deixava levar mais fácil pela tentação, pela pressão, pelo sistema do povo de Israel que saíram do Egito, que tinham aprendido lá com Faraó. Moisés não, era mais do jeitão dele, mas não se dobrava para o mal, resistia firme, porque tinha um contato com o Senhor, uma comunhão com Deus. E quando ele volta do monte, encontra o povo de Israel desviado, adorando a idolatria, aquele bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei numa violenta emoção. Deus entendeu o seu servo Moisés. Ele não devia ter quebrado as tábuas da lei, mas Deus deu um trabalho para ele: faz outras tábuas. Você tem pouco tempo para fazer as tábuas, entalhar as tábuas, bater com um ponteiro e preparar as tábuas. Imagina como deviam ser polidas e bem feitas. E você sobe com essas tábuas, tábuas de pedra nas costas, para subir o Monte Sinai. É muito difícil. Eu subi sozinho o Monte Sinai. Poucas pessoas conseguem subir o Monte Sinai hoje. Sinai é uma cordilheira, muitas montanhas, mas o Horebe, que é o que dizem que foi lá, eu subi lá, a pé, sozinho, com algumas garrafas de água e uma toalha de banho dentro de uma sacola, e a canseira, a exaustão, alguns desmaiando, outros voltando. É difícil. E o Moisés teve que subir com as tábuas de pedra nos seus ombros, para lá em cima Deus escrever de novo. Antes que Deus escrevesse os mandamentos nas tábuas que Moisés tinha feito, que foi as segundas tábuas, Deus deu algumas sentenças, algumas ordens, e Moisés promete com o povo, assume um compromisso, e leva a nação a assumir um compromisso com Deus. Então Deus escreve, mas nesta segunda subida, ele fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus. O jejum é um virar as costas para a vida. Quando a pessoa está andando no seu contexto normal, da situação diária da vida, ele está andando na vida, mas quando ele começa a jejuar, ele virou as costas para a vida e virou a frente para a morte, e encarou a morte, e dá alguns passos em direção à morte. Quanto mais tempo ficar sem comer e sem beber água, é mais perto da morte ele chegou. Ele encarou a maldade, encarou a morte, através do jejum. Moisés ficou 40 dias em jejum diante do seu Deus. Davi não foi diferente. Moisés foi por um conserto de Deus, Davi foi por um conserto pessoal, pois Davi havia pecado, a sua fraqueza foi muito grande, e quando Davi se desequilibra e cai espiritualmente, ele cai num quebrantamento tão grande e vai para a oração. No capítulo, ou no Salmo 102, versículo 5, diz que Davi ficou tão magro que a pele colou nos ossos. É o 102 e o 5 de Salmo. No 109, versículo 24, ele diz que ficou magro e as pernas ficaram trêmulas e fracas, de tanto que ele jejuou. Por quê? Porque ele queria dizer para Deus: eu estou arrependido. Ele queria dizer para Deus: eu estou quebrantado, eu quero perdão, eu quero ser transformado, eu quero deixar toda a força da carne, eu quero deixar nos teus pés tudo aquilo que me impede de te adorar. E ele foi
insistindo com Deus, em jejum e oração. E Deus achou seu servo quebrantado, arrependido, e levantou o Davi, e ungiu com seu santo óleo. E a partir dali, Davi foi o maior guerreiro ainda nos seus últimos dias do seu ministério. Quando olhamos para o profeta Elias, um grande guerreiro, ele ficou também com Moisés 40 dias e 40 noites, sem comer. Elias também caminhou em direção ao Horebe, o monte de Deus. Quando estava lá no deserto, debaixo de um pé de zimbro, acovardado, fugindo da rainha Jezabel, porque ela tinha matado Nabote e tal, e ele tinha desafiado os profetas de Baal, e ele estava ali exausto, um pouco depressivo, e ele comeu o pão que o anjo apresentou para ele, recebeu a mensagem de Deus. A Bíblia diz que Elias comeu, bebeu e se levantou, e caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E lá entrou numa caverna e ficou ali orando e clamando e se queixando da vida, porque Elias precisava de uma direção, de uma resposta de Deus. E ele dizia: o povo de Israel se desviou, o povo de Israel matou os seus profetas, o povo de Israel abandonou o Senhor Deus, e o povo de Israel me persegue e busca a minha vida querendo me matar. Eu fiquei sozinho. Durante esse tempo ele estava em jejum por 40 dias. Deus vem recuperar o seu servo e diz: Elias, sai da caverna. E Elias saiu da caverna, se enrolou na sua capa, e ele ouviu um barulho, e não era Deus, era um vendaval. Depois ele escutou também outras coisas que rompiam, até as pedras se moviam por ali. Mas no final de tudo, ele escutou uma voz mansa e delicada que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele torna a se queixar e murmurar, e Deus disse: levanta-te e volta pelo teu caminho, porque você tem duas coisas ainda para fazer. Vai encontrar Azael e consagrar como rei da Síria, e vai achar o Eliseu, filho de Safate, para consagrar como profeta em teu lugar. E Elias recebeu a direção de Deus, entendeu a voz de Deus e seguiu pelo caminho correto, porque o seu ministério não tinha terminado. Este homem recebeu essas bênçãos através da sua vida de jejum e de oração. Quando olhei para Esther capítulo 4, versículo 16, encontrei uma jovem rainha no palácio do rei Assuero, e quando recebe uma sentença, todo o povo judeu queriam ser mortos, decapitados, esfolados, queimados, jogados para as feras, todos mortos. Mardoqueu mandou avisar Esther, ele era o tio de Esther, e disse: para esse tempo Deus te colocou no palácio, para esse tempo Deus te colocou nessa posição, você precisa tomar uma atitude para defender o teu povo, porque se o teu povo for condenado à morte conforme o decreto do rei, não pense que você confortavelmente no palácio vai escapar da sentença, da mesma forma também morrerá. E ela mandou um recado dizendo: convoque toda a nação de Israel, mande avisos para o povo, para os líderes, que coloque todo mundo em jejum, e eu vou chamar as jovens que me auxiliam, diz o texto, as minhas moças, e elas jejuarão comigo, e por 3 dias não vamos comer pão e não vamos beber água, e eu me apresentarei a Assuero, e vou fazer o pedido em defesa do meu povo: se viver, viverei, e se morrer, eu morrerei. Colocou a sua vida em jogo e foi para o jejum e para a oração, e foi vitoriosa lá no palácio, e o povo judeu foi salvo pela força do jejum
daquela moça, daquela jovem senhora, com mais as suas colegas e a nação de Israel. Nós temos nos livros Herói da Fé os homens que marcaram a história da igreja, dentro das suas épocas, por jejum e por oração. Se você ler a história, a biografia de Martinho Lutero, quando eu lembro, eu conto, que eu li toda a história, todo o livro Herói da Fé algumas vezes, e numa dessas vezes, eu li para um colega meu ouvir. Todos os dias nós nos encontrávamos naquele momento, nós não tínhamos ainda o discipulado, isso fazia muitos anos, mas eu li a biografia resumida de um desses heróis, para ele ouvir. Um dia lia de John Wesley, outro dia de Martinho Lutero, outro dia de John Finney, e assim ia lendo, Jerônimo Savonarola, lia de todos eles. É um número grande de heróis da fé. E cada dia eu lia a biografia de um deles. E quando eu terminava a leitura, ele estava chorando. Até que ele foi tomado pelo Espírito Santo. E numa manhã daquelas, ele foi cheio do Espírito Santo, chorou muito. E ele se transformou num pregador da palavra. Porque ele foi encandecido pela história dos homens, que marcaram a sua geração, pela pregação da palavra e pelo jejum apresentado a Deus, na presença de Deus. Lutero, Calvino, meu Deus do céu, Wesley, Jonathan Edwards, eu li de todos eles as biografias, são homens que marcaram a geração. Mas eu lembro-me dos crentes, quando começamos a ir na igreja, na nossa adolescência, servir a Jesus de verdade, e tinha o dia da proclamação do jejum, os auxiliares mais antigos, os obreiros mais velhos, as irmãs do círculo de oração, os jovens da igreja, todos jejuando, até as crianças jejuando. E o tempo vai passando, e o hábito vai sendo negligenciado, e chega um momento que nós temos que chamar a nossa responsabilidade, mais uma vez, e voltarmos para o quebrantamento na presença de Deus, e jejuar mais, e dizer: Deus, salva o seu povo, converte o seu povo, nos leva, Senhor, para a oração, e nos leva para o jejum, Senhor. Nos convence, Senhor, a jejuar mais, nos convence a nos quebrantar mais, Senhor. Aleluia. Jejum é uma disciplina da vida. Jejum é uma disciplina habitual do cristão. É o alimento para a alma. É o fortalecimento para o espírito. A vida cristã bem alimentada é de um cristão que se quebranta e jejua ao Senhor. Fui marcado por histórias de irmãos da igreja. Tinha uma irmã na cidade de Caxambu do Sul, passei por lá no ano 92, e ela tinha mais de 70 anos, e era muito fraquinha, frágilzinha, e ela dizia para mim: pastor, eu jejuo das 7 da manhã às 9 só, eu não aguento jejuar mais, mas ela jejuava das 7 às 9, para ela era um sacrifício tão grande, e eu ficava pensando em mim, robusto, forte, com saúde, comendo, dormindo, trabalhando, lutando, com muita energia. Se hoje Deus tem nos dado, imagina na época. E eu via às vezes um jejum do dia inteiro, não esmaga a carne, suficiente como esta mulher com esse corpinho fraco, 2 horas de jejum dela pode valer mais do que 2 ou 3 dias de jejum meu. E eu me humilhava para Deus, olhando para o exemplo daquela velhinha frágil. Deus está nos chamando, irmãos. Deus está nos convidando. Deus quer nos levar para o jejum. Deus quer tirar a vontade de tomar o café da manhã. Deus quer tirar o sabor do churrasco e da maionese domingo meio-dia. Deus quer que nós abra mão um pouco da nossa felicidade. Deus quer que nós abra mão um pouco do nosso conforto e entregue um pouco da nossa
saúde, um pouco da nossa energia para sacrificar a carne e fortalecer o espírito e deixar ele tomar conta das nossas vidas e vencermos a carne e fortalecer o espírito na presença de Deus. Deus está ouvindo nós agora. Deus está olhando para todos nós agora. E Ele sabe a fragilidade daquele que não consegue jejuar, daquele que é enfermo, daquele que é fraco, daquele que não tem imunidade, daquele que toma remédio controlado. Deus está olhando para todos nós aqui, mas Ele está olhando para aquele que pode, está olhando para aquele que tem força, para aquele que tem resistência. Não pode jejuar o dia inteiro até meio-dia, ou quem sabe até algumas horas da tarde, mas Deus quer levar o seu povo para enfraquecer o egoísmo e fortalecer a espiritualidade. O jejum nos leva a recebermos a bênção de Deus, e esse precisa ser encaixado na nossa rotina de vida diária. Vamos encaixar esse hábito do jejum. Porque em que ele consiste? Jejum não consiste nos caprichos pessoais. Eu não vou jejuar para me emagrecer. Não vou aproveitar porque eu quero emagrecer. Eu não vou jejuar pelos meus caprichos, porque passarei fome e não terá nenhum tipo de resultado. Mas o jejum, ele parte de um propósito, de uma entrega para Deus, de um propósito definido de entregar para Deus, independente se vai emagrecer ou não, independente de qualquer capricho pessoal, de uma greve de fome, de uma dieta, ou de uma coisa semelhante. Não, Deus quer que nós nos dobre para Ele, que nós salte da cama, dobre o joelho e diga: eu hoje preciso jejuar, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor. Levante a mão para o céu e receba a força de Deus para jejuar. Receba a força de Deus. Não importa o tempo que você vai jejuar, mas Deus exige a consagração do seu povo. Deus cobra a consagração do seu povo. Deus cobra do seu povo. Fale em línguas estranhas. Deixe o Espírito Santo tocar na sua vida. Jejuar é a busca de forças. Jejuar é a busca da maturidade. Jejuar é a busca da resistência. Jejuar é a busca de professar Deus. Jejuar é a busca de conhecer a palavra e praticar a palavra. Jejuar é a busca de Deus mais perto, de sentir Ele tão perto, ao ponto de pensar: eu estou tocando dEle, porque Ele está comigo. Jejuar é a prática de ouvir a voz do Espírito Santo soar no coração. É a prática de sentir Ele bem perto da gente. Quando estamos ajoelhados, quando estamos dirigindo o carro, quando estamos trabalhando, quando estamos estudando a sua palavra. Jejuar é a prática de chegar pertinho dEle e sentir Ele, bem pertinho, sussurrando nos nossos ouvidos e dizendo: meu filho, eu vejo que você está quebrantado. Meu filho, eu vejo que você está arrependido. Meu filho, eu vejo que o teu amor é forte por mim. Meu filho, eu vejo que o teu sentimento é voltado para mim. Meu filho, minha filha, eu vejo que você lamenta quando erra. Meu filho, minha filha, eu vejo que você lamenta e tem tristeza quando comete falha. Eu estou vendo que você sente tão mal quando erra, que parece que um sentimento de luto entra na tua vida. Não se apavore, eu estou aqui. Teu coração está quebrado e eu estou contigo para te dar vitória.
Eu estou contigo para te levantar. Eu estou contigo para te encher. Eu estou contigo para te fortalecer. Deixa teu coração se quebrantar. Deixa o fogo do Espírito Santo abrasar a tua alma. Porque o jejum antecede o avivamento. E depois do jejum vem as línguas estranhas. Depois do jejum vem os dons espirituais. Depois do jejum vem o ministério da palavra. Depois do jejum vem o ministério do louvor e da adoração. Depois do jejum vem a graça e vem a unção. E vem a autoridade de vida. Aleluia. Deus quer levar o seu povo à consagração, como o povo de Israel se consagraram, como o povo do tempo de Neemias, quando vieram do cativeiro. Neemias chegou com o povo do cativeiro, porque lá no cativeiro os sacerdotes ministravam o culto, estavam no cativeiro, mas eles tinham ordem do rei, autorização para fazer culto para a nação não se desviar. Mas quando eles voltaram, encontraram os nativos fracassados e alguns desviados, e ele disse: com vergonha eu proclamo um jejum, com vergonha nós temos que se quebrantar para Deus, nós temos que fazer um concerto com Deus. Tanto Esdras fez isso como Neemias, e restauraram o altar, restauraram a espiritualidade. E é tão forte que o apóstolo São Paulo, na sua conversão, ele foi para Damasco, e lá ele ficou sem comer e sem beber água por 3 dias, esperando Deus falar com Ananias, para ir lá colocar a mão na cabeça dele e orar por ele, para ele ser cheio do Espírito Santo e voltar a ver. É tão forte que quando Deus queria fazer a obra missionária funcionar, ele levou a igreja de Antioquias todos para o jejum e para a oração, e eles oraram e jejuaram tanto, que o Espírito Santo falou em voz audível: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu já os tenho chamado. Era a confirmação de Deus. O jejum era tão forte, tão valioso, que o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sem necessidade de jejuar, por 40 dias, ele não comeu pão e não bebeu água, e ao sair do jejum e da oração, foi para o deserto para enfrentar Satanás cara a cara, e dominar Satanás, e vencer Satanás, e cumprir com a sua missão.